Boa noite e bem-vindos. Agora, o grande debate da investigação. O repórter sábado desta noite são nossos convidados. A jornalista Cláudia Rosenbusch é autora desta reportagem de investigação. Henrique Belo Pires, habitante de Nisa. Margarida Oliveira é fundadora das páginas Filhos de Nisa e Bloqueados, do município de Nisa. E ainda o advogado Pedro Proença. Meus senhores, boa noite e bem-vindos. Obrigado por estarem connosco. Cláudia, esta reportagem que acabamos de ver, da tua autoria, é, como diz o Presidente da Câmara de Nisa, uma reportagem encomendada? Dá vontade de rir, não é? É assim, as informações chegam, eu faço a triagem. Digo sempre às pessoas, eu não quero que há conversas de café ou comenta, só diz à boca pequena ou à boca cheia. Ou eu tenho documentos ou eu tenho pessoas que falem a mostrar a cara, não gosto de fantasmas nas reportagens. E, portanto, ou as pessoas fazem tudo isso, ou então não há condições para fazer uma reportagem. E tem que haver, obviamente, interesse público. A reportagem tem interesse público evidente, parece-me. Amanhã temos a segunda parte, que vai reforçar esta minha convicção de que tem todo o interesse público a reportagem. O que aconteceu aqui foi inúmeras tentativas de impedir que esta reportagem visse a luz do dia. Felizmente, trabalhamos num sítio em que isso não é possível. Nós estamos a falar, e como vimos na reportagem, de milhões de euros gastos de uma forma duvidosa. Uma forma duvidosa é assim, são obras que são feitas com, sem, aparentemente, pelo menos pelo que nos é dado ver, sem grande critério. Faz um jardim, gasta-se 350 mil euros e destrói-se, que não dura sequer um ano. Vamos olhar para essas obras uma a uma, porque nós temos essas imagens. Vamos começar pelo Lago dos Peixes. Neste lago, que parece uma piscina insuflável, dizia aqui o Pedro Proença, e bem há bocado. Neste lago, que estamos a ver nas imagens, foram gastos 175 mil euros. Sim, não foi o lago também, foram os bancos. Ainda assim, 175 mil euros há que se lhe diga, não é? E as pessoas têm todo o direito de questionar. As pessoas não estão a dizer que meteram este dinheiro ao bolso, estão a dizer que queremos explicações, queremos saber o que aconteceu. E é de um cinismo brutal dizer nós somos auditados pelos ROCs, pelos revisores oficiais de contas, e as nossas contas vão para o Tribunal de Contas, como se verá amanhã, que é a resposta que me dá a ex-presidente Idalina Trindade. Mas isto não explica os procedimentos. Porque é que se escolhe um determinado tipo de procedimento? Porque é que se escolhe aquela empresa em concreto? Porque é que se paga este montante? Isso não é auditado no Tribunal de Contas, não é? Essas informações que são essenciais não passam pelo crivo do Tribunal de Contas. E, portanto, é muito... no país em que eu gostaria de viver, isto seria banal. Não é? Há outras obras polémicas também que de resto vimos na reportagem, inclusive um pavilhão, é o Nisa Tech, é este pavilhão que estamos a ver nas imagens, mas para a construção deste pavilhão que estamos a ver nas imagens foi alagado um jardim que estamos a ver também do outro lado. Não estamos. Que 2 anos antes... O jardim foi destruído. Isto é outra obra já. O jardim foi destruído, não existe. Não existiu um ano. 400 mil euros. Sim, quase 400 mil euros. Ou seja, tudo isto... Até é normal que as pessoas questionem. É normal que as pessoas questionem porque é que há bicicletas a apodrecer nos armazéns, nas oficinas, não é? E depois, como disse há bocado o Sr. Henrique, relativamente a opções de gestão da Câmara, o que é a opção? É o Nisatec ou são os cuidados de saúde, por exemplo, mas eu já não discuto isso, porque são questões de opções políticas. Isto aqui são muito concretamente, há dúvidas sobre estas obras. As pessoas, os munícipes, não servem só para ir colocar o boletim de voto na urna. Têm direito de pedir responsabilidades, porque as pessoas estão lá a representar quem votou nelas e quem não votou. E, portanto, têm que prestar contas. E ali não há essa cultura. Não há. Aliás, desde logo, José Pedro, vê que o autarca teve o desplante de me dizer, numa reunião pública de Câmara, eu não autorizo que me filme. Não tem a menor noção do que está a fazer. E não tem a menor noção de para que é que servem os jornalistas e sobre o escrutínio de atividades políticas, porque deve estar habituado. Mas achas que porque não está infelizmente habituado? Não está, Zé Pedro, não está desde logo, porque infelizmente os nossos colegas que trabalham na imprensa regional não têm condições de fazer exatamente o trabalho que nós fazemos, porque muitas vezes estão limitados com apoios do município. Recebem os apoios do município, recebem os subsídios. É impensável para este senhor ter uma pergunta assim mais incómoda da imprensa local, é impensável. Por isso é que me diz, e vamos poder ver amanhã na reportagem,
venha aqui da próxima vez, faça-me perguntas que não sejam acusatórias. No fundo está a dizer, venha aqui ao corta-fitas, venha aqui assistir a uma inauguração, venha aqui dizer, Sr. Presidente, mais uma grande obra do seu município. Aliás, é confrangedor ver a página de Facebook do município de Nisa. Aliás, já que estás a falar da página de Facebook... muito bem, Sr. Presidente, fez muito bem, está a começar com o pé direito. É incrível. Cláudia, já que estás a falar da página de Facebook, vamos inclusive mostrar uma publicação da página do município, é a página institucional do município de Nisa. E que reproduz a queixa-crimes que apresentou no Ministério Público de Nisa contra mim, especificamente, e que termina, eu peço para mostrarem no fim, um dedo apontado. Mais para baixo, com a imagem. Com a imagem a dizer, e não vamos ficar por aqui. Portanto, eu não sei se me vão matar, se me vão convidar para um duelo, eu não sei o que é que vai acontecer. Mas, pelos vistos, a queixa-crime e a queixa-ERC ponham um bocadinho mais para cima e poderão ver aquilo que eu estou a dizer. Portanto, quem governa com seriedade, determinação e pleno sentido de responsabilidade não pode ser injustamente interpelado ou perseguido. E não ficaremos por aqui, com o dedo apontado. Eu gostava de saber o que é que se pretende, não sei o que é que me vão fazer. Mas é triste, sabes? Ontem muitas pessoas me ligaram a rir, amigos, conhecidos, pessoas que eu conheço em contexto de trabalho, a dizer, claro, precisas de segurança, o que eu já me ri com a tua promo, e eu a pensar, isto não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma, é gravíssimo vivermos num país onde isto acontece. E o mais grave é que este é um exemplo padrão. Há um Dinicherra em cada estação e apiadeiro no nosso país, infelizmente. Margarida, é aquilo que se sente em Nisa, que a Cláudia deu voz agora ao que se passa no Conselho de Nisa, que este autarca, ao que tudo indica, não está habituado a ser questionado. Há uma coisa que é importante salientar. Isto não se vive desde que o Dinicherra entrou, portanto, isto já vem do tempo da doutora Idalina Trindade. A doutora Idalina Trindade instalou um medo dentro da Câmara em que existe uma grande quantidade de pessoas que estão constantemente caladas porque têm medo. Houve pessoas que puseram, inclusive, processos em tribunal por perseguição, por assédio moral. Houve pessoas que saíram para outras autarquias? Não foi pessoas, foram muitas pessoas que saíram. Aliás, eu posso falar aqui num caso, para as pessoas perceberem, o ambiente que se vive na Câmara e que se continua agora a viver, porque este senhor ganhou o testemunho dela e continuou o trabalho que ela lhe mostrou como é que se trabalha a meter as pessoas com medo e sempre com o sentido de não podem falar porque têm medo de retaliações ou de perder um emprego. Havia, portanto, duas pessoas em Nisa que trabalhavam na parte da gestão camarária, na parte das auditorias da gestão, que disseram à partida que não queriam fazer determinado tipo de coisas que a doutora Idalina lhes dava para o trabalho, começaram a ser postas de parte, tiveram que se transferir para Castelo Branco, portanto foram concorrer para Castelo Branco, hoje já lá não estão. Eram duas das melhores funcionárias que nós tínhamos na Câmara. Havia outra senhora que era cega, que estava já do tempo da doutora, da engenheira Gabriela, na porta da Câmara, portanto estava na portaria da Câmara, em que tinha um problema grave de visão, que lhe compraram um equipamento bastante caro para ela poder trabalhar à vontade, visto que tinha aquela dificuldade visual. Assim que a doutora Idalina entrou para a Câmara e percebeu que ela tinha alguma ligação ao Partido Comunista, retirou-a daquele local e pôs lá a trabalhar no ginásio a tomar conta de miúdos, quando ela nem sequer vê o que tem à frente, quanto mais o que é que os miúdos estão a fazer. Houve outros casos. Ela teve uma secretária, que atualmente era secretária dela, que sentiu de tal maneira uma pressão enorme por parte da doutora Idalina, que hoje em dia está a trabalhar em Leiria, longe da mulher, do marido e da filha. A filha, por acaso, até estuda em Évora e ele é até funcionário da Câmara. Portanto, ela afasta, divide as famílias. Isto tudo porquê? Porque as pessoas têm medo. Margarida, aqui estão constantemente ameaçadas, calam-se e não denunciam as coisas. E agora, na sequência desta reportagem, houve diligências ali, uma tentativa de pressão junto dos funcionários para ganhar o apoio. Penso que a Margarida poderá explicar isso melhor do que eu. Uma tentativa de pressão junto dos funcionários, Margarida. Depois de se falar desta Antes da reportagem para o ar. Eu posso já dar aqui um exemplo. Havia uma pessoa que era para vir à reportagem amanhã,
que não vem precisamente e à última da hora desistiu de vir à reportagem explicar o que se passou. Com Foi uma pessoa que passou bastante com a doutora Idalina e que tinha um papel numa das freguesias e que se demitiu precisamente por causa das represálias que tinha com ela, que não quis vir aqui porque me telefonou a indicar e também telefonou à Cláudia e outras pessoas que estão, portanto, nesta reportagem connosco, a desculpar-se que tinha medo de represálias porque a filha estava doente e podiam fazer alguma coisa à filha ou ao neto. Quer dizer, isto é o pão nosso de cada dia. Eu própria senti ameaças durante estes anos todos. Vê lá que te vão meter em tribunal, vê lá que não sei o quê, vê lá, olha que tens filhos, olha, vê lá. Este indivíduo, na campanha eleitoral, enxovalhou a minha mãe na rua à frente de toda a gente. Uma senhora com 80 anos. Com 80 anos, com 73 anos. Portanto, há uma Margarida quantidade... não tem, ou seja, não tem nenhuma Não, isto tem que ambição, nem acabar. nenhum interesse. As pessoas têm que perceber que em isto tem fazer que acabar. Para ficar claro, a Margarida não tem nenhum interesse político, nenhuma ambição política para fazer este tipo de Há um relatos. interesse que eu tenho, e vou ser honesta consigo. Eu venho de uma família socialista. Portanto, estamos a falar de Partido Socialista. Eu fui criada, desde pequenininha, a colar cartazes como a Henrique atrás do meu pai. A campanha do Mário Soares, quando o Soares é fixe, terminou comigo no palco ao colo do Mário Soares num comício em Porto Alegre. Portanto, eu fui criada neste ambiente. Isto é uma vergonha aos pontos que o Partido Socialista deixou chegar o partido e permite que este tipo de pessoas estejam à frente do partido e não façam absolutamente nada. Nada. Porque quando ele fez o que fez à minha mãe na campanha eleitoral, eu fiz um vídeo em que lhe disse precisamente que não lhe admitia que ele tratasse a minha mãe dessa forma, que a minha mãe não tinha nada a ver com as minhas publicações na internet e se ele tinha alguma coisa diria-me a mim, não à minha mãe. Isto teve 68 mil visualizações em 24 horas. Eu tenho conhecimento que isto chegou ao líder do Partido Socialista e, de alguma forma, como estavas a dizer há bocado e bem, parte da comunicação social do Distrito de Porto Alegre, porque se sente também esta situação de medo, porque não quer perder as avanças e as verbas que ganham, porque têm jornais e dependem disso. De salientar, e antes de mais, que o trabalho feito pelos jornalistas locais é essencial, mas obviamente que dependem destas verbas. O jornalismo local, ou seja, eles tem não vão alguma defender dependência ninguém. de algumas empresas e, naturalmente, há algumas questões que, claro, por vezes, não têm a mesma capacidade que um grupo como a Média Livre, que a Cláudia está como aqui é que o PS, Há duas coisas, que o ninguém- PS tenha chegado a estes pontos? É isto que eu não entendo. O PS está a decair e vê-se em cada das eleições que existe, porque o PS, em vez de ter pessoas que são efetivamente do Partido Socialista, tem uma quantidade enorme de pessoas. Viu-se agora na lista do PSNisa, alguns deles são militantes do PSD com cotas em atraso por pagar. Portanto, vai-se pescar o amigo do amigo, da família, da tia, do cão, para ir para a lista a apoiar, porque são famílias inteiras a votar em troca de um tacho para a Câmara. Não pode ser. E o PS tem que abrir os olhos e tem que perceber que isto é uma vergonha. O PS tem famílias enormes que construíram este partido, como foi no caso do meu pai, desde 74, e estão a deixar que este partido se afunde completamente, porque existem pessoas que não fazem parte disto e nem têm as mesmas crenças que nós, que acreditam nas mesmas coisas, simplesmente porque andam à procura de um tachinho para se enfiar. E esta gente deixa que eles entrem lá para dentro das listas. Quer dizer, isto é surreal. Tivemos eleições agora há pouco tempo, ou seja, um dos argumentos que pode ser usado é que este autarca está legitimado nas urnas. Mas isso não há dúvida. Este autarca foi apoiante da CDU em 2009, quando a doutora Idalina Trindade perdeu as eleições contra a engenheira Gabriela, que ganhou a CDU. Ele foi apoiante das listas da CDU. Porquê é que as pessoas votaram neste autarca? Porque é que as pessoas votaram neste autarca? Olha, a maior parte da população em Nisa é idosa. Este autarca, agora em setembro, fez uma festinha para a terceira idade, uma prendinha. Levou-os a andar de avião, portanto, foi um autocarro levá-los a Lisboa. Foram de avião de Lisboa para o Porto. No Porto, pernoitaram num hotel, tudo pago pela Câmara. Um almoço e um jantar, tudo pago pelos nossos impostos, não é? A seguir, voltaram para Nisa num autocarro alugado, nem foi o autocarro da Câmara que os foi buscar a levar, foram autocarros contratados para os levarem e para os irem buscar. E estamos a falar de a maioria da população que é idosa, são pessoas carentes, têm as famílias longe, então querem ser mimadas, dão-lhes estas coisinhas, podem não ter médico de família, mas se forem andar de avião já ficam contentes.
E então vai tudo votar nisto, porque depois tem lá um neto que vai trabalhar para a secretaria, o outro vai para a gestão, o outro é sobrinho do arquiteto, o outro é primo da França. A Câmara é o principal empregador, não é? Isto é o descalabro. E o PS sabe que isto é uma vergonha, porque as pessoas que estão ali à frente, tirando meia dúzia delas, que pertencem efetivamente ao PS e são militantes há muitos anos, é tudo uma cambata de alpinistas sociais que andam à procura de subir na vida e que não pertencem ao PS. E nós, eu, o meu irmão, o Henrique, uma quantidade enorme de pessoas que sempre fizeram parte do PS, tivemos que se afastar porque somos constantemente postos de parte por esta senhora, a doutora Idalina Trindade, e agora o seu Diniz. Deixa-me dizer, Zé Pedro, que é importante, eu já tinha dito na primeira parte com a Patrícia Matos, mas é muito importante dizer isto. Eu convidei a ex-presidente e o presidente. A ex-presidente, na resposta que me enviou, nem menciona, é como se eu não tivesse referido esse convite. O presidente, eu convidei-o gravando e tenho o vídeo dele a dizer que não está disponível para vir aqui ao debate, porque ele era a expectativa que não houvesse debate nem reportagem, não é? Henrique, obrigado também por estar connosco esta noite. Que opinião tem da forma como é governada Nisa, da forma como tudo acontece, como habitante de Nisa? Ora bem, a opinião que eu tenho é uma opinião de lamento. Lamento porque há várias questões em causa. Há o esbanjamento de dinheiro, mas como disse há pouco a Cláudia, é uma questão de partido das pessoas, mas a triagem para se gastar este dinheiro não é bem comportada e o pior é não se permitir a nisenses que, como eu, como a Margarida e como mais 500 ou 600 ou 1000 que têm, possam dizer nós não concordamos, porque isto e não aquilo. Como há pouco eu falei, porque milhões e milhões e milhões em coisas que ninguém sabe o que é. Vocês mostraram há pouco ali uma obra que está a ser feita em cima de um jardim que foi desmanchado, que ninguém sabe que obra é aquela. A última coisa que eu ouvi no mercado municipal de Nisa a semana passada foi que aquilo era a ponte do Severo que está a ser construída ali e que depois vem um caminhão transportá-la para levar para o Severo. Vejam bem a noção que Nisa tem daquele investimento que já vai em quase 3 milhões e se suspeita que ultrapassará os 4 milhões no fim. Tem derrapagens. Ora bem, eu como nisense, como a Margarida disse, como um dos iniciadores do PS Nisa, eu não posso sentir-me à vontade e eu tenho que vir a algum lugar dizer basta. Esta gente não pode continuar a trabalhar assim. Ou eles mudam de trabalho, ou eles mudam as suas ações, ou eles põem a população a ajudá-los a triarem aquilo que é mais necessário, porque há necessidades prementes no nosso concelho. Emprego não há. O nosso concelho é um concelho de interior. Nós não temos médicos, ainda há bocado eu contava ali fora uma história que rapidamente posso testemunhar lá aqui. Há um senhor que é médico lá em Nisa, é lá colocado na área lá das delegações de saúde, aquelas coisas, e que a esposa é médica em Abrantes, a 57 km de Nisa. Esse senhor abordou o nosso presidente da Câmara no sentido de ver se lhe conseguia arranjar uma casa de função. Resposta imediata do senhor presidente da Câmara: casa de função? Não, jamais, não posso, não tenho. A médico, como é que lhe vou arranjar uma casa? Eu tinha aqui tanta gente pobre que não tem a casa. Veja a predisposição do cérebro deste ser humano, que é presidente da Câmara de Nisa, num concelho em que nós estamos todos desejosos que haja 1 ou 2 médicozinhos que lá caiam, porque são precisos 5 ou 6. Eu não tenho médico de família, eu sou um doente de Crohn, um doente há mais de 50 anos. E repare, nós tínhamos ali não só a possibilidade de acatar aquele médico, como de mais tarde, numa esperança da esposa dele vir também para ali. Era mais uma. Agora eu pergunto, não há casa de função? No mínimo o que aquele senhor tinha que fazer era, olha, eu não sei se vamos ter casa de função ou não, mas eu vou tratar do processo, eu vou pôr alguém a tratar. Acredita que esse mesmo médico foi ao concelho vizinho Gavião, pôs a mesma questão, o presidente do Gavião teve uma postura completamente diferente e disse-lhe que ia de imediato despoltar o processo todo e rapidamente lhe daria uma resposta. Veio a autorização lá de cima e como souberam, não me perguntem como, porque foi por portas e travessas, que já tinha acontecido o mesmo em Nisa, talvez o médico se tenha falado no assunto. A autorização veio para os 2 concelhos.
Ou seja, veio a autorização para as casas de função no Gavião poderem ser utilizadas caso lá cheguem médicos, como era o caso, mas também para Nisa. O senhor médico, a esta hora que estamos aqui a ter este programa, ainda está à espera de uma resposta. Acha isso decente num conselho no interior? Que avaliação faz desta grande investigação trazida aqui esta noite, onde mostra não só estes milhões que merecem ser questionados, gastos pela autarquia de Nisa, mas também a forma como são tratados os jornalistas e, acima de tudo, quem questiona esta autarquia? Muito bem. Novamente, boa noite. Agora para ti também, Zé Pedro. Deixa-me dizer-te uma coisa. Este Sr. Presidente da Câmara, que está agora a iniciar o seu mandato como Presidente da Câmara e, pelos vistos, não está a começar da melhor maneira, ainda vai ter a oportunidade, se assim o quiser, de, daqui a uns anos, ser relembrado como o Presidente de Inisherra. Penso que é assim que o senhor se chama. Qual é o risco deste tipo de comportamento? E, parafraseando alguém que foi entrevistado na peça da Cláudia, qual é o risco, Sr. Presidente? Eu dirijo-me a si concretamente. É que daqui a uns anos o senhor arrisca-se a ficar para a história de Nisa e do poder autárquico em Portugal como o Presidente do cu entalado. E eu pergunto ao Sr. Presidente, o Sr. Presidente vai querer ser conhecido como o Presidente do cu entalado? Bem, o senhor não tem que ter medo. Quem não deve, não teme, Sr. Presidente. Mas, olha, vou-lhe dizer mais uma coisa. É que há um médico, entre aspas, que é especialista em pessoas que têm o cu entalado. O senhor sabe como é que se chama o médico que trata do cu entalado? É o Ministério Público, Sr. Presidente. E aqui há situações que, se o senhor não quiser, obviamente, explicar a bem, no plano da transparência que deve ter qualquer autárquica, o Ministério Público, porque pode haver aqui indícios, e eu repito, há apenas aqui indícios, não estou a dizer que o senhor assim o fez, mas olha, gestão danosa, peculato, abuso de poder, participação económica em negócio. Eu falo agora para o senhor Procurador Distrital de Porto Alegre, não será de ver até que ponto é que existe ou não cu entalado por parte deste senhor? É que não vai ser preciso uma auditoria, Sr. Presidente da Câmara. O Ministério Público, estamos a falar aqui de crimes públicos, tem o poder e o dever, depois desta reportagem, de tentar perceber aquilo que está a acontecer no âmbito da sua gestão e da gestão anterior em Nisa. Mas também deixo aqui um apelo, obviamente, ao secretário-geral do PS, porque eu penso que, obviamente, ter um autarca que chama a GNR porque lhe estão a fazer perguntas incómodas é de uma gravidade extrema. No plano daquilo que é o poder local democrático, isto é inaceitável. E eu quero perguntar se o Sr. Secretário-Geral do PS está disposto a alinhar nesta retórica antidemocrática de um partido com tradições históricas e que é um dos partidos charneira da implantação da democracia em Portugal, se está disposto a alinhar nesta retórica. Mas eu prometi aqui, Zé Pedro, na primeira parte do nosso debate, que ia aqui explicar ao Sr. Presidente da Câmara, isto para não ficar conhecido como o Presidente do cu entalado, o que é que o senhor pode fazer? Olha, vou-lhe dar uma sugestão. O que eu tenho aqui para lhe mostrar é um dos melhores queijos do mundo. Para mim é um dos melhores queijos do mundo. O queijo de Nisa. Tem um formato parecido com aquela piscina insuflável que está lá, mas isto é o queijo de Nisa. Para mim, um dos melhores queijos do mundo. E devo dizer o seguinte, este queijo, que é curado com o tempo, respeito pela tradição, tem selo de qualidade. Desculpem lá, mas eu estou como o Presidente Isaltino e não vou aqui resistir a cortar um bocadinho, porque eu adoro este queijo. Já vos vou perguntar se são servidos ou não. Obviamente que eu não resisto a provar este queijinho, mas devo dizer o seguinte, Sr. Presidente. Este queijo, olha, magnífico. Parece o Presidente Isaltino, estou a imitá-lo. Magnífico. Este queijo tem selo de qualidade, Sr. Presidente. Este queijo tem selo de qualidade. DOP. E volto a dizer, Nisa tem uma tradição a todos os níveis histórica, ainda há bocado falávamos dos 800 anos do Foral de Nisa, que não merece este tipo de comportamentos. E sabe qual é o seu problema? O seu problema, Sr. Presidente da Câmara, é o seguinte, é que, Sr. Presidente da Câmara, se este queijo de Nisa, que eu considero dos melhores queijos do mundo, tem selo de qualidade, certificação, assim, ao que parece, está-lhe a faltar certificação e selo de qualidade democrática. Está-lhe a faltar o que este queijo tem, maturação democrática, Sr. Presidente.
E isto é grave. Eu teria todo o gosto em estar aqui consigo, em estudos, se o senhor tivesse tido coragem para tal, não só a dizer isto nos olhos, mas também a partilhar consigo este magnífico queijo de Nisa. Portanto, aquilo que eu lhe vou dizer, Sr. Presidente, é o seguinte: o senhor ainda vai a tempo, está a começar um mandato de arrepiar caminho, de perceber exatamente qual é a função do trabalho de um jornalista, da comunicação social, de respeitar as pessoas que estão, no fundo, preocupadas com o Nisa, com os nicenses, e então aí, Sr. Presidente, eu terei todo o gosto, na vez de lhe apontar o dedo, de lhe apontar um queijinho de Nisa e partilhar um tintinho do Alentejo consigo, que vai ser muito bom. E era isto que eu tinha para dizer. Zé Pedro, já agora, como é que olhou para aquela publicação realizada na página institucional do município com uma queixa já? Vou só provar um bocadinho do queijo, de facto não resisto. Isto acho que estamos com um momento inédito aqui no NAU. Maravilhoso, um pouco como o Presidente Isaltino. Isto é, de facto, primeira qualidade. Isto é o que Nisa tem para oferecer ao mundo. Primeira qualidade. O Sr. Presidente tem que ser como o queijo de Nisa. Bem, como é que eu olhei para a comunicação feita no Facebook da Câmara Municipal de Nisa, onde eu também devo estar bloqueado neste momento, já vou verificar isso. Como eu disse há pouco, serei o bloqueado número 388, mas deixa-me dizer-te o seguinte. Esta comunicação, como eu já disse há pouco, apresenta uma tese de falta de consentimento que não é juridicamente sustentável. O Sr. Presidente está aqui uma baralhada enorme. Mas está assinado pela jurista da Câmara. Eu lamento isso. Provavelmente a senhora jurista da Câmara também, se calhar, não teve capacidade nem discernimento possível perante, provavelmente, aquilo que se espera com pressão. Mas o senhor, volta a dizer, é titular de um cargo público. Isto acontece num espaço público. É no âmbito, e aquilo que é questionado é no âmbito do exercício das suas funções. E, portanto, este comunicado que o senhor faz tenta, de uma forma perfeitamente artificial, transformar um trabalho jornalístico em perseguição. Isso é inaceitável. Isto é intimidação, Sr. Presidente da Câmara. Mas isso, o senhor bateu na porta errada. Bateu na porta errada. Aliás, porque lendo esta comunicação, o senhor nem capacidade teve. Esta comunicação nem sequer demonstra a prática de um crime. E, portanto, à partida, aquilo que o senhor tem que questionar é o seu comportamento quando foi abordado pela Cláudia Rosa Bush e pelo repórter de imagem. E aí sim, o senhor praticou crimes. E já aqui falei. Relativamente à questão da sua gestão, volto a dizer, não queira ficar conhecido para a história como o Presidente do cu entalado. O Ministério Público está cá para ver, está cá para averiguar e tem que cumprir a sua função. Não é preciso ninguém se preocupar com a auditoria. Mas amanhã, Sr. Presidente da Câmara, eu prometo-lhe, vamos com certeza falar dessa questão, vamos continuar a partilhar um queijo de Nisa magnífico e o senhor vai ver que, efetivamente, o senhor não está aí pelo bom caminho. E quanto ao secretário-geral do PS, depois disto tudo, a única coisa que eu espero, e terei todo o gosto em partilhar um queijinho de Nisa também com o secretário-geral do PS e um vinhito, se ele tomar a decisão adequada, se este senhor não arrepiar caminho e não pedir desculpas publicamente aos nisenses e a todos que foram maltratados com esta questão, o senhor só tem um destino. Olhe, ponha o canhão da neve a funcionar, calça uns esquis, vá-se embora e, entretanto, o senhor secretário-geral do PS, talvez retirar a confiança política a este senhor fosse uma boa ideia até para a imagem do seu partido. Deixas-me dizer só uma coisa, Pedro, antes que me esqueça. O Miguel Batista, o repórter de imagem, que tem carteira profissional de jornalista como eu, é muito mais novo que eu, tem 20 e tal anos e eu tenho a obrigação de dizer isto aqui, de lhe agradecer o trabalho magnífico que fez, não se intimidou, manteve a sua postura. Ao contrário do que diz o Presidente, não empurrou coisa nenhuma. Aliás, as imagens são por demais evidentes e amanhã as pessoas vão poder ver ao pormenor. E é muito bom ter gente... Também, que amanhã Sim, amanhã é a continuação desta reportagem, às 22h40 também, e poder-se ver ao pormenor toda esta abordagem, e nós fizemos de propósito mantendo quase praticamente sem cortes, para não sermos também acusados de estar ali a fazer cortes cirúrgicos e a desvirtuar a verdade. E é muito bom sentir que há uma geração jovem também de jornalistas que não se intimida e que, perante uma situação daquelas, não desarmou e continuou a fazer o seu trabalho, não empurrou ninguém, fez o seu trabalho e fez... Aliás, com uma câmara na mão, se calhar não é muito fácil. E fez-lo muitíssimo bem.
Muito bem, e importa também salientar o trabalho, o teu trabalho que é imprescindível, mas também o trabalho naturalmente de quem filma estas reportagens, que Quem edita, lado a lado quem faz tudo. com vocês também Claro. tem um trabalho importantíssimo, e quem edita naturalmente estas reportagens que vão para o ar. Margarida, algo que julgo de saber, esta reportagem já está a ter grande impacto, nomeadamente em Nisa, e terá ainda mais... Ou seja, o que é que acha que vai sair depois de exibirmos esta reportagem e da reportagem? Aquilo que eu espero, assim, já à partida, é que a Degal, onde fizeram uma queixa precisamente para expor a situação da recusa da Direção-Geral da auditoria, Administração Local. tome uma atitude e efetivamente nos permita fazer uma auditoria externa, não é? Com empresas credíveis e sérias, e que isto não tem só a ver, portanto, com esta situação do Sr. Diniz, tem a ver com a governação da doutora Idalina, que é daí que vêm essas adjudicações, grande parte delas quase todas diretas, quer dizer, quase 2.000 adjudicações diretas em 4 anos, acho que é obra. Muito bem. E também queria dizer outra coisa que é engraçado, porque há bocado esqueci. As pessoas depois gostam muito de cantar ao coração dos nisenses, e a população de Niza é gente boa, gente humilde, gente trabalhadora e gente que gostam uns dos outros. A doutora Idalina sempre teve a questão de tentar tocar ao coração aos velhinhos, por isso é que eles vão atrás dela. E este senhor já faz o mesmo, porque tive conhecimento quando andou na Câmara de roda dos funcionários a pedir-lhes apoio, porque sem eles não consegue fazer nada, e que toda a atitude que tomou com os jornalistas foi porque quando ele acha que tem razão, tem que demonstrar que tem razão.